Cuidando da mente e do coração, esse é o tema, cuidando da mente e do coração. E o subtema é o seguinte: a relação da saúde mental e da vida com Deus. Como a gente está trabalhando na perspectiva desse setembro amarelo, é interessante que as Escrituras ela nos mostra alguns casos de homens e de pessoas que também passaram por esse processo de depressão, de ansiedade, em algum momento da vida, homens como Jó, o próprio Ezequias, Jonas, né? Um dos profetas que mais evidenciaram sinais miraculosos, o profeta Elias, ele pediu para morrer também, entrou em depressão. Moisés que foi um dos poucos o qual o Senhor disse: você vai para um lugar específico entre a fenda da pedra ali e vou passar para você toda a minha bondade. E a Bíblia diz que o Senhor passou de costas. Moisés viu o Senhor passando de costas, porque o Senhor disse, ele pediu para ver Deus, né? E Deus disse: quando você me ver, você morre, Moisés, ninguém pode me ver. Então toda a bondade do Senhor Moisés conseguiu contemplar, e Moisés pediu para morrer também. Existem pessoas que em algum momento específico da vida delas, as Escrituras nos mostram que eles tiveram esse pico de ansiedade e depressão, onde chegaram a pedir a própria morte. Então, uma das questões e das perguntas que a gente faz é: por que as Escrituras nos mostram esse tipo de coisa? Isso é chuva? História? É chuva, né? Deixa eu pôr para lá. Eu sei que você gosta de som. Então veja, o que é que as Escrituras nos mostram e nos falam acerca destas coisas, né? E o motivo que eu penso é para mostrar que não existe supercrente. Não existe supercrente. Em algum momento da nossa vida a gente também pode passar por algum momento de estresse, por algum momento de dificuldade tamanha que a gente pode até pensar no suicídio, né? Existe até um estudo, e foi até motivo de debate certa feita entre algumas pessoas lá de Tapina, sobre suicídio e eutanásia, né? A pergunta que faz é o seguinte: o verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, ele pode cometer suicídio e ele será salvo? Isso é uma das perguntas que se faz, né? E a prática da eutanásia, né? É necessário, em alguns casos, a gente, nós que somos cristãos e pró-vida, a gente, de vez em quando, em alguns momentos, podemos ser de acordo com a eutanásia. O que é eutanásia? A eutanásia vamos lá, a pessoa está numa UTI e o médico chegou com a situação do boletim, está dizendo aqui: olha, não tem mais jeito não, só quem está segurando ele são os aparelhos. E aí, você mantém os aparelhos ligados ou você prefere a placa da eutanásia? Não tem mais jeito, o que é que se faz? É um problema, né? Mas esse não é o assunto. Então, assim, existem algumas circunstâncias que podem levar o crente a meditar sobre estas coisas. Então, pois bem, nas próximas quartas-feiras, o tema que nós estaremos pensando é justamente esse: cuidando da mente e do coração, a relação da saúde mental e da vida com Deus. Pois bem, depois de tudo isso, eu penso que existem pelo menos 3 textos que a gente pode pensar, que a gente vai ler nesse momento e a gente vai analisar acerca da nossa saúde mental e da nossa vida com Deus. Que relação existe entre a mente e o coração e a nossa vida com Deus? Eu penso que esses textos vão nos ajudar. Abra primeiro aí em Provérbios, capítulo 3, por favor. Provérbios, capítulo 3, verso de número 7 e verso número 8. Verso número 7. Vocês acharam aí? Amém? Amém? Verso número 7 é o seguinte: não sejas sábio
aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Verso 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ok? Agora, vá lá para Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma, o resumo, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Agora vamos para Mateus, capítulo número 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, nem o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste é sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, tão ansiosos que esteja, pode acrescentar um pouco ao custo da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Vamos ter só mais uma palavra de oração. Nós então iremos meditar na palavra do Senhor. Oremos. Ó Deus, nós queremos te agradecer por esse dia. E nós aqui estamos, ó Deus, dentro da tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa nos instruir nessa noite, nos ensinar. Que o teu nome tudo seja glorificado. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra, Senhor. A tua palavra nos é suficiente. Aqui não é lugar de machismo, nem de vanglória humana. Que o Senhor fala aos nossos corações e que em tudo o teu nome seja glorificado. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Os 12 primeiros textos que nós lemos, ambos os textos foram escritos por Salomão. É interessante que Provérbios é conhecido como Provérbios de Salomão, mas vocês sabem que não foi Salomão apenas que escreveu o livro de Provérbios. Existem outros autores que, em sua sabedoria, inspirado pelo próprio Deus, conduzido pelo Espírito, eles trouxeram algumas lições escritas, de maneira que a carta no livro de Provérbios hoje é um livro canônico, não um livro inspirado. E entre esses escritores que escreveram o livro de Provérbios está Salomão, né? Salomão foi um dos escritores deste livro. No capítulo de número 30, ou provérbio do capítulo número 30, ele é atribuído a autoria a um homem chamado Agur, filho de Jaque. Essa é a única informação que a gente tem. Nós não sabemos quem é esse Agur, filho de Jaque. A gente sabe que é filho de Jaque. Nós não sabemos quem é Jaque e quem é Agur. Foram pessoas levantadas por Deus e que nos trouxe instruções. No capítulo 31, o rei Lemuel também foi quem escreveu este provérbio, no capítulo 31, e também quem deve ter escrito alguns provérbios, conforme o capítulo 25, foi o rei Ezequias. Ezequias também foi um dos escritores dos livros do
Provérbios. Então, nós estamos diante de um livro, onde é um livro conhecido também como um livro de muitos caminhos de sabedoria. Então, veja, eu penso que os textos que nós acabamos de ler têm essa relação entre a mente e o coração. Como é que a gente pode conciliar, né, a nossa mente e o coração com a nossa vida com Deus? Segundo o relato dos escritos do próprio e as experiências de Salomão, é importante como a gente tem aprendizado acerca de uma vida trivial, como é que o homem se porta diante das coisas criadas, diante das coisas conquistadas, diante das coisas que se tem, de maneira que estas coisas, em algum momento ou em vários momentos da vida, torna-se um ídolo, e estas coisas prendem o nosso coração, a nossa atenção, o nosso investimento de tempo muitas vezes estão nestas coisas. Salomão é uma vida exemplar acerca disso, e conforme nós lemos, não somente em Provérbios, como em Eclesiastes capítulo 12, Salomão, no final da sua vida, ele vai dizer: a conclusão de tudo isso é vaidade. É vaidade. Tudo que existe debaixo do sol, conforme ele escreve no primeiro capítulo de Eclesiastes, ele repete 4 vezes: vaidade de vaidade, tudo é vaidade de vaidade. Então ele percebe que não existe nada novo estabelecido debaixo do sol, e que estas coisas pelas quais ele empenhou esforços, desejos, conquistas e tudo mais, e diga-se de passagem, à exceção de Jesus Cristo, o homem mais sábio das Escrituras Sagradas, mas que se perdeu por conta do coração. Então, qual é a relação entre a nossa mente e o coração e uma vida com Deus? É justamente isso que nós iremos ver. Veja, em primeiro lugar, é importante que a gente entenda que coração e mente são coisas distintas. São coisas distintas. Ninguém pensa com o coração, eu penso. Ninguém pensa com o coração, né? Às vezes pensa. O que é pensar com o coração? Vamos lá. Às vezes, vamos lembrar da nossa adolescência, né? A gente acontece esses causos e contos. Às vezes a gente se apaixona quando é adolescente, né? A gente gosta de uma pessoa. Você não pensa com a mente. Com o coração. Você só pensa com o coração. Então, o coração tem a ver com ações, né? São coisas feitas baseadas nos sentimentos. Você age pela emoção. É aquilo que meu coração tanto quer. Você é inconsequente. Quando você vai abrir os olhos e pensar com a mente, aí você estava apaixonado demais. Quando era criança, né? Quando era adolescente. Isso acontece muito com o adolescente. Você pensa com o coração. É justamente isso. O coração é a sede das emoções do ser humano. Calvino, escrevendo no século XVI, ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolo. E o que é idolatria? É tudo aquilo que ocupa primariamente o nosso coração que não seja Deus. Então, o nosso ídolo pode ser o nosso carro, o nosso ídolo pode ser o nosso filho, a nossa esposa, pode ser o meu trabalho. Agindo dessa forma, veja, eu sou pretensioso, a Bíblia vai dizer que o coração do homem é desesperadamente enganoso. Todo aquele que age conforme as decisões sentimentais do seu coração, ele está fadado ao fracasso. Pois bem, Provérbios capítulo de número 13, o verso de número 7. Salomão vai dizer o seguinte, a parte A, acompanhe comigo. Não seja sábio aos teus o quê? Próprios. Veja qual é a recomendação.
essa ideia de não seja sábio é uma ideia no hebraico de uma recomendação forte. É como se ele estivesse dizendo assim: você não pode agir dessa forma de jeito nenhum. Então veja, não seja sábios aos teus próprios olhos. E quando a gente pergunta para o texto, quem é esse cidadão para estar escrevendo um negócio desse? Quem foi que escreveu isso? Trata-se do rei Salomão. Salomão teve uma experiência singular, diferente de qualquer outro homem nessa terra. Ele que provou de todas as riquezas, ele que provou de uma sabedoria divina, ele que provou de prazeres carnais. E conforme ele escreve em Eclesiastes capítulo 13 e capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: tudo que os meus olhos desejavam, eu assim o fiz. E a conclusão que ele tira de suas atitudes segundo os seus desejos foi que é tudo vaidade. Então, quando ele escreve Provérbios, capítulo número 13, do verso 7 ao verso 8, ele entende que essa complexidade da vida, essas atitudes daquele que é o homem mais rico, daquele que é o homem mais sábio do Antigo Testamento, ele vai dizer: não haja, não seja sábio aos seus próprios olhos. Você é tolo. É tolice todo homem pensar que a seus próprios olhos ele é um homem sábio. Então veja, conforme o relato de Salomão, é tolice pensar que a nossa própria inteligência será suficiente para conduzir as nossas vidas diante de Deus. E a recomendação aqui é negativa: não seja sábio aos teus próprios olhos. Então veja, existem pessoas muito experientes aqui, e provavelmente eu seja mais novo, né? Da turma dessa noite, eu sou mais novo, eu acho. A carcaça não está tão derrubada assim ainda não. Vou chegar lá um dia. Eu não estou dizendo que vocês são velhos não, tá? Mas veja, a gente costuma eu não gostei. Então veja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Nós somos tendenciosos, com a maturidade e com o nosso crescimento, a gente achar que em algum momento nós somos sábios o suficiente para conduzir a nossa vida sem a ajuda de ninguém. Eu acho que deve ser assim. Então, porque isso é tendencioso no nosso coração. E por mais que isso seja verdade, com a idade vem a experiência, a cautela, o zelo. Isso não é suficientemente em si mesmo a causa da nossa sabedoria. Porque Salomão, no final da vida dele, ele diz: não se estribe na sua própria sabedoria. É tolice. Percebe? Então, veja que toda a nossa vida como um todo, em muitas áreas, em muitas circunstâncias, ela é norteada pelo nosso coração, por aquilo que a gente acha, por aquilo que eu penso. E veja como isso é interessante. Se vocês pudessem ter a experiência de ler Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, você vai perceber que o Sermão da Montanha é como se fosse um diálogo. É como se um mestre chegasse e senta aqui, vamos conversar uma coisa. É dessa perspectiva. O que está acontecendo no livro de Provérbios é exatamente isso. É como se alguém me chamasse pela beca e dissesse: espera aí, eu vou mostrar a realidade da vida. Então, se toda a nossa sabedoria não é suficiente para nortear e conduzir a nossa vida, a pergunta que eu faço é: se eu não posso ser conduzido pelos meus sentimentos, por aquilo que eu acho, pelo meu coração, qual é a saída então? A parte B do verso 7 ele vai dizer: tem a Deus e o quê? E a paz
Aparta-te do mal. Então veja qual é o antídoto da sabedoria humana. É que ele deve temer a Deus e apartar-se do mal. Quando a gente está nesse processo de entendimento do texto, na meditação, a gente sempre olha para o texto e pergunta: qual é o resultado daquele que teme a Deus e se aparta do mal? O verso número 8, veja o que é que diz. Será isto saúde para teu quê? Será saúde para o quê, irmãos? Veja como isso é interessante. O que gera saúde para nosso corpo? Parece até consistente, né? O que é que gera saúde para nosso corpo? O final do verso 7 vai dizer: temer a Deus. O temor ao Senhor está ligado diretamente à nossa saúde, ao nosso vigor. O temor ao Senhor, antes de tudo, nós sabemos que é relacionado à nossa vida, à nossa santidade, à cristandade, como um todo. Mas o temor ao Senhor, conforme o escrito de Salomão escrevendo os Provérbios, ele vai atrelar isso à nossa saúde física. Existe uma relação daquele que teme e obedece com o seu vigor físico. Então veja: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Verso 8, a gente tem aqui o que nós chamamos de paralelismo de sinônimos, ou paralelismo hebraico. O que é isso? Saúde para teu corpo e refrigério para os teus ossos é a mesma coisa. Ele só está afirmando, né, a mesma coisa com palavras diferentes. Isso nós chamamos de paralelismo de sinônimos. A ideia de corpo e refrigério para os ossos não implica somente para a nossa vida física, mas também para toda a nossa situação corpórea, tanto como corpo e alma. Então, qual é a conclusão que a gente tem que concluir? O Senhor sabe quando é que o nosso corpo e a nossa alma vai bem? Você sabe? Se isso fosse uma pergunta de uma prova, sabe o que é que o Senhor respondia lá? Provérbios, capítulo 3, verso número 7, parte B, vai dizer que é o temor ao Senhor. Quando eu temo a Deus, eu me revigoro fisicamente e a minha alma se alegra. Existe uma relação entre minha mente e o meu coração com o temor ao Senhor. Veja como isso é didático, isso é impressionante. Eu não poderia passar por esse texto quando eu estava, meu Deus, eu vou falar sobre o que eu digo aqui. É sobre isso que eu vou falar. É justamente sobre isso. O intrigante de tudo isso é que nós estamos falando de uma figura. Vocês estão me ouvindo assim, tá? É que a gente está falando de uma figura que foi dotada de uma sabedoria ímpar. Salomão pediu ao Senhor sabedoria. O Senhor diz: eu vou lhe dar sabedoria. E no término de sua vida, ele concluiu que somente temer ao Senhor é que o seu físico e a sua alma seriam revigorados. Então, a partir dessa premissa, a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a relação entre mente e coração com vida com Deus? É justamente essa. Eu não consigo ser racional e emotivo de maneira equilibrada o suficiente à parte do temor de Deus. Em outras palavras, todas as decisões e tudo que eu faço na minha vida, se não for norteado pelo temor do Senhor, eu estou fadado ao fracasso. Entende? É justamente isso. Então veja, isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. O temor ao Senhor, meus irmãos, revigora o nosso físico literalmente. É claro que isso é de maneira metafórica, né? Experimente passar uma semana sem vir para a igreja. Pelo menos comigo, a experiência que eu tenho é essa. Você já passou um domingo sem vir para a igreja?
Como é que fica a sua segunda-feira quando vocês acordam? Fica comprida. Não, falta alguma coisa. Falta também alguma coisa, é. Falta alguma coisa. Falta aí muito. E lhe digo, as suas emoções, a sua estrutura física é abalada. Sabe por quê? Porque o encontro pactual não teve. O culto não teve. Então, aqueles que vivem a parte do temor ao Senhor, eles não têm o físico, o coração, a disposição. Eles não são revigorados espiritualmente. Então entenda, a base do nosso vigor, toda a nossa disposição sentimental e mental, elas estão atreladas ao temor ao Senhor. Então o sábio Salomão, ele chegou à conclusão de que a vida do homem se resume em uma única coisa. E a nossa vida se resume em quê? Em uma única coisa. E que coisa é essa? Eclesiastes capítulo 12. Está para lá. Eclesiastes capítulo 12. É o próximo livro, depois do programa. Capítulo 12, verso 13. Ele vai dizer: de tudo que se tem ouvido, a suma é. Meus irmãos, olhem para cá. Quando Salomão diz assim, veja bem, de tudo que se tem ouvido, a conclusão, a ideia é o seguinte: veja, de tudo que eu escrevi, de tudo que eu construí, de tudo que eu sei, de tudo que eu experimentei, de tudo que os meus olhos podem abranger, de toda a minha fama, de todo o meu sucesso, de tudo que eu passei, eu tenho uma conclusão. Eu só cheguei a uma conclusão. Sabe qual é a conclusão, irmã Neto? Você sabe qual é a conclusão que Salomão chegou no final da vida dele? O Bill Gates no Antigo Testamento, o Elon Musk no Antigo Testamento, o homem que tinha dinheiro adoidado, ele disse: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Se eu hoje estivesse diante de Salomão, eu perguntava: por que Salomão? Por quê? Aí ele vai responder: porque isto é o dever de todo homem. Entende? A nossa vida, a nossa mente, a psique, aquilo que me dá cognoscibilidade. Eu olho para isso, eu sei que é um microfone. Eu entendo que é um microfone. A minha mente me passa essa mensagem. O meu coração diz: eu amo esse microfone. Entende? Existem essas duas diferenças entre pensar, entender e sentir. Todo esse âmbito de nossa vida, nós somos norteados por isso. Pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo aquilo que eclode no meu coração. Todas estas coisas. E que estas coisas são essas? É o que a gente vai ver em Mateus capítulo 6. É o que eu penso, é o que eu ando, é o que eu como, o que eu faço, como eu trato, como eu ando, como eu compro, como eu vendo. A motivação do meu coração. Tudo isso deve ser a base do temor ao Senhor. Essa é a relação entre o nosso coração e a mente. E quem vive divorciado dessa realidade está fadado à ansiedade, à depressão, a não vir mais para a igreja. Aqui tem 6 pessoas hoje. O nosso grupo de oração não tem quantas pessoas lá hoje? Minha sede, eu contei, mas ganhou para vocês. E uma mais. Minha sede, um zelador. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. E diante de tudo isso, assuma na nossa vida. E eu volto, o que traz vigor, que revigora a minha alma, os meus ossos, a minha mente e o meu coração, é temer a Deus e obedecer seus mandamentos. É verdade. Somente isso. É somente isso.
Qual é o antídoto? Se hoje eu pudesse dizer para você, se você me perguntar, Silvinho, qual é o antídoto então para que eu tenha uma vida revigorada no Senhor? Eu respondo para você: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Aí você vai ter uma vida revigorada. Amém. Meus irmãos, vocês sabem disso. O nosso cérebro, ele libera uma substância chamada dopamina. O que é dopamina? Dopamina é uma substância que gera prazer no nosso corpo. Por exemplo, se você come uma pizza, um churrasco, você come uma picanha, né? Mal passada, um pouquinho de sal, rapaz. E você come uma ali, né? O seu cérebro, do ponto A ao ponto B, ele joga muita dopamina. E você quer mais, né? Uma coca gelada, daqui a pouco você entra na carne. Então isso chama-se dopamina, né? É a substância que gera prazer no nosso corpo. Você já imaginou se essa substância fosse gerada na mesma proporção em que temos prazer em coisas triviais, na obediência e no temor ao Senhor? Essa igreja de Abatanel não cabia no tempo. Não cabia. E por que é que isso não acontece? Porque falta temor. E porque os mandamentos do Senhor não norteiam as nossas vidas. Não norteiam a nossa vida. A experiência que Davi teve por desobedecer a Deus e se afastar do seu mandamento foi pecar com Batseba e contra Deus. E o resultado, Deus disse: a minha espada não sairá mais da sua casa. E o homem colheu o fruto amargo da escolha do seu pecado. Por quê? Por um momento, o homem seguindo o coração de Deus foi movido pelo coração. E agir pelo coração é perigoso. É muito perigoso. Portanto, meus irmãos, aqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos são revigorados, fortalecidos e têm a sua mente e o seu coração guardado e norteado pelo próprio Deus. Mas veja, existe outra relação entre a nossa mente, o coração e a vida com Deus. É exatamente as nossas necessidades triviais. Se tem um negócio que consome da gente, são as nossas necessidades. É ou não é? Principalmente quando você está desempregado, principalmente quando você não está com o dinheiro completo para pagar na conta, né? Chegou o dia 28, 29, 30 e você abre a geladeira, tem só água gelada. Você entende? Aí chega no domingo de noite e você abre o guarda-roupa, aí você diz: eu tenho roupa lá que se eu soltar ela chega na igreja sozinha. Você está entendendo? E estas coisas, muitas vezes, mano, deixa a gente aperreado, com o coração pesado. Veja, e como é que a gente resolve esse negócio? A gente vai encerrar essa meditação nessa noite em Mateus capítulo 6. Eu prometo que não vou demorar mais não. Vamos para Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia lá, verso número 25. Mateus 6, verso 25. Veja, eu penso que até aqui a gente entendeu essa relação entre a nossa mente, o coração e a nossa vida com Deus. E o cerne da questão é obediência, é temor, é viver os mandamentos. E qual é o resultado disso? Isso revigora a nossa alma. O salmista vai dizer, né? Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Né? Tem gente, né? Vamos mudar dessa, vamos continuar nessa posição. Mateus capítulo 6,
A gente está chegando do meio para o fim do Sermão da Montanha. E o Senhor Jesus não poderia de concluir essa sessão sem falar de um dos assuntos que mais mexe comigo com você. No Sermão da Montanha, Jesus falou da oração dominical. Ele falou dos falsos mestres. Ele falou do dia que ele viria. Ele falou de perseguição. Ele falou de tudo. Mas ele também falou acerca da solicitude da vida. O que é isso? Vocês não devem andar ansiosos pela vossa vida. Verso 25. Quanto que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Eu antecipei para vocês esse verso 25, dando exemplo de uma roupa que eu tenho lá. E nós homens somos muito, a gente é muito desse jeito, né? A gente quando gosta de uma roupa, homem, não é desse jeito. Mulher é muito mais detalhista, né? Às vezes minha esposa diz, vai com essa calça de novo, né? Eu disse, tenho certeza que ninguém vai ver isso. Tenho certeza. O homem não percebe, o senhor percebe, o percebe. O homem tem muito dessa coisa, né? Então veja, essa ansiedade quanto ao que haver de vestir, quanto ao que haver de comer, Jesus agora está tratando sobre coisas que é essencial na nossa vida. A gente não pode viver sem comer, a gente também não pode viver nu, tem que vestir. É essencial. Mas Jesus está dizendo, não andeis ansiosos. Veja, o nosso tema nesse mês de setembro, mês amarelo, é sobre mente, coração, ansiedade, depressão, suicídio. Jesus diz, não andeis ansiosos. A ansiedade que Jesus está falando aqui não é a ansiedade que é uma patologia. A gente sabe que existe uma ansiedade que é a doença, que tem que ser tratada com um psiquiatra, com alguém que é profissional da área. Mas existe um tipo de ansiedade que é pecado. Esse tipo de ansiedade é justamente o problema que reside em nosso coração muitas vezes. É a gente estar aperreado com uma roupa que não se tem, ou aqui tem que não presta, com que vai comer amanhã. Eu não sei nem se amanhã eu estou vivo. Jesus disse, então ansioso por quê? Não andeis ansiosos por essas coisas. Fiquem tranquilos, relaxem. Isso é problema do coração. Aí ele continua dizendo no verso 26: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Meus irmãos, vejam como isso é interessante. Você já parou para observar os pássaros? Você já parou para observar? Para observar amanhã. Veja um pardal, sei lá, um andorinho, um bem-vindo, um quero-quero, uma patati, uma papa-capim, sei lá. Veja como é que eles trabalham. Chove, dá frio, passa louco, não tem casa, ninguém compra, eles não têm nada disso. E todos os dias, aquela beleza, né? Jesus está falando da criação. A criação, ele diz, eu sustento a minha criação. Salmo de número 8 vai dizer que o homem é a coroa da criação. Fizeste-nos um pouco menor do que anjos, e de glória e de honra o coroaste. Isso está no Salmo número 8. O Senhor está dizendo, se eu fiz vocês, que são muito mais do que animais, muito mais do que pássaros, vocês fazem coisas por quê? Esse tipo de ansiedade, percebe? É uma linha tênue que pode gerar o pecado. Isso não quer dizer que a gente não fica ansioso, não fica. Quando compra um carro novo, uma casa nova, aquela alegria, isso é bom, isso não tem problema. Mas veja, a ideia aqui é a seguinte: antecipar os problemas que ainda não veio e sofrer pelo dia de amanhã que ainda não chegou. Isso é comportamento tipo de gentio, conforme ele diz no verso 31. É gentio que anda desse jeito. Vocês são gentil? Está entendendo? É problema de coração. É problema de coração. Mas vamos seguindo para a gente chegar nas
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ideia de côvado ou a estatura é a mesma coisa, né? Porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu queria chegar no verso 29 dizendo: eu, contudo, vos afirmo que nem o que, meus irmãos? Salomão. Provérbios e Eclesiastes, nós falamos de Salomão. Jesus, nesta sessão, ele tem que usar Salomão. Por quê? Veja, por que ele está usando Salomão? A ideia é a seguinte: Salomão tinha 32 toneladas de ouro por ano. A rainha de Sabá, conforme diz o livro das Crônicas, ela viu e ela disse: ele é muito mais do que o céu. A prata não tinha mais valor. As sedas, o linho de ouro fino que Salomão se vestia, tudo isso, Jesus está dizendo: essa glória toda de Salomão, nem nessa glória toda, ele se vestia igual um lírio do campo. E diga-se de passagem, o lírio do campo cresce, amanhã seca e só serve para tocar fogo. A pergunta é: vocês estão ansiosos por quê? Entende? E para a gente encerrar, meus irmãos, para que a gente possa conciliar nossa mente e nosso coração, conforme nós vimos na primeira sessão, a nossa vida está inteiramente atrelada ao fato de nós temermos a Deus. Isso vai dar vigor físico, isso vai dar vigor na nossa alma. E acerca da nossa ansiedade, da solicitude da vida, o que é que a gente tem que fazer? Verso 33: buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas, é uma parte? Não. É um pouquinho? Não. Todas aqui, irmão? É todas mesmo. É todas. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que são todas estas coisas? É aquela roupa velha que eu falei, a comida que a gente está perreando. São as solicitudes da vida. É aquilo que tira a disposição do meu coração, aquilo que traperreia a minha mente. É aquilo que muitas vezes me leva a querer cometer suicídio. Jesus está dizendo: vá-se embora buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essas outras coisas deixam comigo. Eu vou acrescentar. Glória a Deus. Está perreando. Meus irmãos, um certo profeta chamado Elias, ele passou por essa crise. Vejam como isso é interessante. É que eu estou encaminhando para o fim. Elias orou e parou de chover. Elias orou e choveu. Elias orou e o filho da viúva de Sarepta ressuscitou. Elias triunfou no Carmelo, orou e desceu fogo do céu. Elias viu tudo o que um mero ser humano normal provavelmente não vai conseguir ver. E num dado momento Elias pensou o seguinte: ele disse para Deus: só tem eu. O Senhor vai fazer o que agora? Aí Deus disse: não, só tem você não. Tem um bocado, mas muito que não se dobraram a Baal, e só tem você. Elias desejou a morte. Meus irmãos, a nossa vida, ela não está baseada nos nossos feitos e nem muito menos nas nossas experiências. Eu posso passar a noite toda aqui contando as minhas experiências para você. Se a minha vida não for baseada em temor, e se minha vida não for baseada em buscar o reino de Deus e a sua justiça, eu lhe digo nessa noite: o meu coração e a minha mente estão fadados ao fracasso. E qual é o antídoto para que a gente tenha uma vida forte, saudável, aguerrida diante do nosso Deus? E a resposta, eu fico com a resposta do nosso Salvador Jesus Cristo, quando ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque, e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E
por fim, meus irmãos, vocês sabem qual a conclusão que a gente tira de tudo isso é a seguinte: uma vida plena e satisfeita só será perfeitamente vivida quando você entender que a nossa satisfação é uma pessoa, essa pessoa é Jesus Cristo. Eu posso não ter onde dormir, eu posso não ter o que comer, eu posso não ter amigos e irmãos, eu posso não ter ninguém, mas eu tenho Cristo. Isso me traz satisfação. Eu obedeço os mandamentos. Isso me dá força física e revigora a minha alma. Amém. Suicídio, ansiedade e depressão fica só por meio de Setembro Amarelo. Para nós não. Nós seguimos, meus irmãos, adiante, buscando o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que todas as coisas que a gente necessita certamente nos serão acrescentadas em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Amém. Então vamos lá. Amém? Eu queria convidar o nosso presbítero Israel. Ele não sabe, meu pai. É uma honra estar servindo a Deus junto com esse homem. É uma referência para mim. Se eu for 10% do que ele é, pode ter certeza que eu na minha asa está no nome. Eu queria convidar aqui para estar fazendo a oração final. Amém. E estar terminando essa oração. Pai do Senhor, Amém. se você não pegou o olho, acabou de cantar. Somos todos falhos, falhos da graça e da Deus, né? E Deus continue abençoando nossas vidas, cada dia o capacitando, para que assim nós possamos seguir a Ele, dificilmente agradar Ele em tudo. Nós não conseguimos agradar a Deus, assim como Ele quer que nós queria, que nós nos agradássemos a Ele, mas dentro das nossas limitações, das nossas fraquezas, se em algum momento nós fazemos algumas coisas que honram, glorificam o seu nome, aí Ele nos capacita a isso. Nós mesmos nós não temos nenhuma condição, né? Mas essa lição que foi aqui aplicada, né? Chamou a atenção pelo menos no verso 27, do Salmo 27, 4, iremos fazer a oração no final, quando ele diz uma coisa, eu peço Davi dizendo isso, ao Senhor. Aqui surge uma pergunta que ele pedia, ele disse que o que ele pediu, ele disse que eu buscarei, mas o que ele buscou? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todo mundo pedisse isso, né? Almejasse isso. Tivesse esse desejo, essa vontade de vir à casa do Pai, né? E interessante, ele termina dizendo, interessante, o porquê ele disse isso e pede isso. No verso 27, eu não terminei, mas vou terminar para os irmãos, para que não fique aqui uma parte sem a gente entender de fato o que ele pediu. Ele disse, eu pergunto, por que você pede isso? Ele disse, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A sua casa, a casa de Deus. Então que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça e que aplique a sua palavra em nossos corações. A oração final, né? Vamos encerrar, agradecer a Deus por este momento, por tudo que Ele tem feito. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos por esse momento na tua presença. Demos graças ao Senhor, porque o Senhor tem sido generoso para as nossas almas. O Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, é o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Graças te damos porque o Senhor tem colocado em nossos corações esse desejo, essa sede, esta fome e ainda vir à tua casa, para que no tempo desta casa, que é chamada Casa de Oração, meditar, Senhor, em tua santa e poderosa palavra. Que o Senhor continue nos abençoando, vá ao encontro daqueles que nesse momento estão necessitando tanto, Senhor, de um abraço, de sua alma, está precisando tanto, Senhor, que o Senhor revigore, que o Senhor
somente o Senhor pode fazer essas coisas. O Senhor dê ânimo àqueles que estão se ânimo, o Senhor dê vontade àqueles que estão sem vontade, de desejo àqueles que estão sem desejo, de ter fome e sede àqueles que estão sem fome e sede da tua palavra, de vir à tua casa para contemplar a beleza da tua santidade. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dê, Senhor, o restante de noite na tua presença. Que o Senhor nos leve, Pai, para os nossos lares, da forma que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos leve, livrando de acidente e incidente. E que possamos dormir uma noite de sono tranquilo, debaixo da tua santa e proteção divina. E que, ao amanhecer o dia, nós possamos olhar para o universo e contemplar a beleza da tua santidade. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe.